Se você realmente acha que o que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prender Nicolás Maduro foi ajuda humanitária à população, você entende menos de geopolítica do que eu entendo de turbina de avião. A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: o que os Estados Unidos veem na Venezuela? E para responder isso, é preciso tirar o debate do campo moral e colocar no campo estrutural. Estados não operam por emoção, operam por interesse permanente. E no caso da Venezuela, esse interesse está organizado há mais de um século por uma lógica muito clara, a doutrina Monroe. A doutrina Monroe estabelece que a América Latina é zona de influência estratégica dos Estados Unidos. Isso significa que o hemisfério ocidental é tratado como perímetro de segurança, não como um conjunto de países plenamente livres para se alinhar a quem quiserem quando isso afeta os interesses estratégicos norte-americanos. Essa doutrina nunca foi abandonada, ela apenas mudou de linguagem. No século XIX, era intervenção direta. No século XX, golpes e tutela política. No século XXI, sanções, bloqueios financeiros, controle narrativo e soft power. E a Venezuela ativa todos os alertas dessa doutrina ao mesmo tempo. Todos. Primeiro, petróleo. A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, cerca de 204 bilhões de barris. Isso não é um detalhe estatístico. Isso significa poder de influência sobre oferta, preço, contratos e segurança energética. Durante décadas, o petróleo venezuelano foi parte estrutural do abastecimento norte-americano, integrado ao Parque de Refino do Golfo do México. Quando a Venezuela rompeu essa integração subordinada, Washington perdeu previsibilidade energética no próprio entorno. Segundo, gás natural. A Venezuela está entre os 10 países com maiores reservas de gás natural do mundo e é a maior da América Latina, com cerca de 6,3 trilhões de metros cúbicos. Em um mundo que tenta substituir carvão por gás, isso é um ativo estratégico de primeira ordem. Quem controla gás, controla indústria, eletricidade e inflação. Terceiro, água e terras férteis. A Venezuela concentra uma das maiores reservas de água doce per capita do planeta e cerca de 53 milhões de hectares férteis para a agricultura. Em um cenário global de crise hídrica e insegurança alimentar, água e terra deixam de ser recursos locais e passam a ser ativos geopolíticos. Quarto, minerais estratégicos. O país lidera a América Latina em reserva de ouro, com cerca de 161 toneladas, e abriga o Arco Minerador de Orinoco, que ocupa aproximadamente 12% do território nacional. Ali estão cobre, ouro, diamante, coltan, ferro e bauxita, minerais críticos para a tecnologia, eletrônicos, indústria militar e transição energética. Coltan, em especial, é um insumo sensível para equipamentos de segurança e comunicação. Agora junta tudo isso a um fator decisivo: alinhamento internacional. A Venezuela não apenas tem recursos estratégicos, ela recusou o alinhamento automático aos Estados Unidos e aprofundou relações com China e Rússia. Dentro da lógica da doutrina Monroe, isso é interpretado como violação do perímetro de segurança hemisférico. Não importa se é legal ou legítimo, importa que ameaça a hegemonia nacional norte-americana. É nesse ponto que entram as sanções. Elas não começaram com Trump, precisamos ser justos. Elas se intensificaram a partir de 2014, ainda no governo Barack Obama, quando a Venezuela já era classificada oficialmente como ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional. Essa classificação cria base legal para bloqueio financeiro, congelamento de ativos, punição a empresas e isolamento do sistema internacional. Aqui é fundamental ser didático. Sanções não são punição moral. Sanções são instrumento de coerção política. Elas servem para estrangular a economia, gerar instabilidade social e forçar rearranjos internos favoráveis ao interesse externo. O impacto sobre a população é conhecido, previsto e incorporado ao cálculo. Portanto, quando você pergunta o que os Estados Unidos querem na Venezuela, a resposta é objetiva. Eles querem reintegrar o petróleo venezuelano a uma lógica de controle previsível, impedir que China e Rússia consolidem presença estratégica no hemisfério, controlar fluxos de minerais críticos e manter o Caribe e o norte da América do Sul sob tutela geopolítica. E reafirmar a doutrina Monroe no século XXI. Não se trata de Maduro, não se trata de Trump, não se trata de democracia e muito menos de ajuda humanitária. Trata-se de estrutura de poder. E é essa parte que conecta esse vídeo aos próximos. Portanto, a resposta para a pergunta o que os Estados Unidos querem na Venezuela não é ideológica e muito menos moral. Os Estados Unidos querem reorganizar o controle sobre petróleo, gás, minerais estratégicos, água e território e impedir a consolidação da China e da Rússia no hemisfério e reafirmar na prática que a América Latina continua operando sob os limites da doutrina Monroe. A Venezuela não é exceção. Ela é um caso exemplar.
Isso não tem relação com Nicolás Maduro como indivíduo, nem começa com Donald Trump. Trata-se de continuidade histórica da política externa norte-americana. Governos mudam, partidos se alternam, mas o interesse estrutural permanece. Democracia, direitos humanos e ajuda humanitária funcionam como linguagem de legitimação. O objetivo real é manter previsibilidade estratégica sobre recursos e alianças, em uma região considerada sensível para a segurança dos Estados Unidos. A Venezuela mostra o custo de concentrar ativos estratégicos sem conseguir transformá-los em autonomia efetiva. Em geopolítica, países que não controlam plenamente seus recursos, sua inserção internacional e sua capacidade de negociação, não escolhem. Eles são escolhidos. E é exatamente por isso que esse caso não diz respeito apenas a Caracas. Ela serve como alerta para toda a América do Sul, inclusive para a gente aqui no Brasil. E se você quer entender o que o Brasil precisa aprender com a Venezuela, como a soberania funciona na prática e por que defesa, recursos estratégicos e autonomia não são discurso ideológico, me acompanhe. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar exatamente onde o Brasil está vulnerável e por quê.